a professora que fosse dar aula no Gasparian fosse uma professora de muito idealismo e com dedicação total, porque a nossa escola ia ser uma escola integral, de tempo integral. O aluno ia cedinho, olha um pouquinho da misala lá na escola, né? O aluno entrava cedinho, o aluno almoçava na escola, porque ele ia aprender os hábitos de higiene, os hábitos de alimentação, e estudava, fazia suas lições, suas tarefas, e ela, quando fosse para casa, fosse embora para casa, ia só para poder desfrutar da companhia do pai, da mãe, dos irmãozinhos, mas ela ia passar o dia todo na escola. Era uma escola para uma elite, não uma elite assim, financeira, econômica, era para uma elite intelectual, para aquele que acreditasse na educação como investimento. Então, a nossa escola, ela comprou o Instituto Gasparian, um terreno onde hoje funciona a Escola Cassiano Ricardo. Lá não havia casas, era só mato, o Jardim das Indústrias. Então, era como se fosse uma fazendinha. Lá nós tínhamos coelho, cavalo, vaquinha, galinha, plantações e piscina, criança jogava basquete, vôlei, tinha filmes, televisão e depois teve até computador. A criança com 9 anos de idade, 8 anos de idade, já aprendia a lidar com o computador. E nós, professores, também tínhamos aula de computação para poder entender, bem para poder explicar para as crianças, né? E saber um pouco mais do que as crianças. E assim começou a nossa escola. Mas era uma escola, assim, super moderna. O método de alfabetização, por exemplo, era tudo aquilo que eu aprendi com o professor Paulo Freire. Agora, para crianças. Eu fiz estágio na Escola da Vila, fui muito amiga do professor Malbataan, em Atibaia, nos encontramos lá, nos encontramos diversas vezes, e eu conhecia muito bem o método do Paulo Freire como a palma da minha mão. Era um método assim que partia da criança, do interesse da criança. Sabe como é que nós fazíamos? Nós fazíamos assim, a criança via a fazendinha, via tudo lá. O coelho, via o macaquinho, a galinha, o marreco, o pato, nós tínhamos um pavão, tínhamos porquinho, e os animais tinham nomes, as crianças punham nome nos animais, tudo. Daí, daquela curiosidade da criança, por exemplo, eles gostaram, adoraram o pato. Então, a palavra que nós íamos ensinar, ia começar a alfabetização, era a palavra pato, era a palavra geradora. Dali era o ponto de partida. Então, a criança desenhava o pato, modelava o pato e não existia cartilha. A alfabetização era feita no quadro negro, com palavras, nós fazíamos uma maquete grande assim no quadro, na sala, um tabuleiro de areia, então a criança modelava o pato e punha o patinho lá. E ia ser estudada a palavra pato. Daí ela fazia a página da sua cartilha, do seu livro. Ela ia ler o livro que ela escreveu, que ela fez. Mas aquilo era assim, exultante. As crianças vibravam com essa alfabetização. E assim nós íamos dando outros animais, macacos, galinha, e formando livro. E eles modelavam e punham etiquetazinha com o nome do animal que eles acabavam de ver, que eles acabavam de estudar. Então as crianças foram alfabetizadas num instante, e esse método fazia a criança redigir muito bem, e a linguagem oral, a comunicação oral, era algo assim de extraordinário. Foi um trabalho muito lindo, muito interessante. Sabe como é que a criança estudava geografia? Levava as crianças, punha as crianças no ônibus e nós íamos passear pela cidade. Ia, por exemplo, ver o banhado, como o banhado é bonito. A criança sentia, então, o que é um planalto, que São José dos Campos foi construído num planalto. Ele viu o Rio Paraíba, então sabia o que é um vale. Por que vale do Paraíba, o rio correndo? Que o rio não é reto, que o rio tem seus meandros, o tipo de plantação
decoração que se faz no banhado, a agricultura de São José. De lá nós íamos no mercado, fazia então entrevista com aquele pessoal que vendia ali no mercado para saber quais eram os produtos da cidade de São José dos Campos, quais eram os produtos que vinham de fora. Então, o que São José recebia, o que São José mandava. Então, era uma aula, assim, de geografia, de uma atividade muito grande, que eles chegavam na escola, o que eles faziam? Modelavam tudo aquilo que eles tinham estudado, punham em etiquetas, planalto, planície, rio, vale, etc. E já começava, então, o estudo de mapas. Quando chegava, então, no estado de São Paulo, ele já sabia fazer os acidentes em relevo, ele já entendia ali o rio Tietê, que o rio Tietê não é um rio que vai para cima, que sobe para cima. Eles achavam estranho aquilo, ia ver que não, que o rio era um planisfério, mas que se fosse feito em modelagem, ele ia ver que o rio, onde o rio nascia, era mais alto, onde ele jogava as suas águas, era mais baixo, e assim por diante. Então, eu punha aí funcionando o Rousseau, Pestalozzi, eram grandes educadores, pessoas que ensinavam geografia com a natureza. Assim eram as ciências, todos os animais, eles estudavam tudo. Daí então, o Dr. Paulo Freire sabia que aqui em São José dos Campos havia uma escola assim moderna, uma escola diferente, porque o refeitório, por exemplo, o menu era todo trabalhado, estudado por dietista. A própria criança se servia, então ela aprendia a usar também o guardanapo, a faca, o garfo, né? A sobremesa. Os pais recebiam ali o menu, sabiam o que seus filhos iam comer durante a semana. E, então, na Atibaia, houve um congresso de educação em Atibaia, e eu fui convidada, então, para falar sobre como era a nossa escola, que a Escola Gasparian já começou a ficar famosa, todo mundo conhecia a Escola Gasparian. E, por felicidade nossa, no Hotel Atibaia, nós éramos vizinhos do quarto do Paulo Freire. Então, lá eu tive um contato muito grande com ele, aprendi muito com o Paulo Freire, conversamos demais. Eu pude daí, então, até melhorar o método de alfabetização, né? E assim a Escola Gasparian foi ficando conhecida. E depois, então, do primeiro grau, nós abrimos o segundo grau. Os filhos da Regina Irene já estavam no segundo grau. E assim eles foram até o terceiro ano colegial. Agora, quando eles chegaram ao terceiro ano colegial, o último filho da Regina Irene chegou no terceiro ano colegial, o marido foi convidado para dirigir uma fábrica, parece, em Salvador. Ela chegou para mim e disse: Dona Dilce, eu já cumpri a minha missão. Eu vou vender a escola. No primeiro grau é Cassiano Ricardo e o segundo grau vai para o Anglo. E eu disse: olha, Regina, então vai terminar aqui para mim também, porque a minha filosofia de educação não bate muito com a filosofia do Anglo. Daí foi que, nessa ocasião, então, foi que eu me aposentei. Foi em 1985. Agora, simultaneamente, eu trabalhei com a APAE. Olha, para mim foi mesmo uma experiência maravilhosa. Como é gostoso trabalhar com excepcional. A minha função não era dar aula para o excepcional. A minha função era fazer com que a comunidade se sensibilizasse e que a comunidade viesse ajudar a PAI, levantar a PAI, porque aquelas crianças, a PAI precisava crescer um pouco e aquelas crianças estavam precisando de ajuda. Funcionava lá no Largo da Matriz, numa escolinha assim muito acanhada, muito apertada. E logo em seguida até nós tivemos como presidente da PAI a doutora Carmen, que foi uma pessoa ótima, maravilhosa, que deu um incentivo muito grande para a PAI. As pessoas que também me marcaram muito nessa experiência da PAI foram o doutor Pedro Barbosa Pereira, que foi juiz aqui em São José dos Campos, uma pessoa que hoje está com 80
parece que 83, 84 anos, mas uma pessoa dedicadíssima. É uma pessoa com alma de jovem, com espírito de jovem, porque eu nunca encontrei uma pessoa assim de tanta envergadura, com tanta força para o trabalho, como foi o Dr. Pedro Barbosa Pereira. Então, a minha função, naquela ocasião, a doutora Carmen não podia mais continuar na PAI por causa dos afazeres de medicina, do laboratório, era procurar uma pessoa, um presidente para a PAI, que fosse uma pessoa idônea, uma pessoa de muita confiança, uma pessoa benquista na cidade, de bom coração e que tivesse algum tempo para poder dedicar para a PAI. Foi quando eu encontrei o Dr. Pedrinho. O Dr. Pedrinho foi nosso presidente, meu marido foi o tesoureiro, trabalhou muitos anos como tesoureiro na PAI, e nós então começamos esse trabalho de levantar a PAI. Uma das coisas que depois veio dar assim aumentar o número de sócios da PAI foi a nossa campanha, que nós contamos no seu Borba, que ele foi uma campanha de adote um excepcional. Cada pessoa se responsabilizaria por parte da despesa de um excepcional. Então a PAI começou a levantar, começou a crescer. E eu então fiquei com o trabalho do voluntariado da PAI. Eu consegui uma diretora ótima, uma diretora administrativa de uma garra, de uma força, uma pessoa extraordinária que tinha vindo de São Paulo para cá, que foi a Maria Aparecida Velasco. O marido dela trabalha na Kodak e ela agora formou-se em Direito e ela era assistente social. Mas ela trouxe uma experiência grande da PAI de São Paulo. Então ela me disse, olha, o que sustenta a PAI de São Paulo é o corpo de voluntariado. São aquelas vendas que a gente faz na feira da amizade, aquela feira da PAI, traz muito dinheiro e aquilo sustenta a PAI o ano todo. Então nós começamos uma movimentação para levantar o voluntariado. E eu tenho até diversas fotos aí com as voluntárias, são senhoras da sociedade, que se dispuseram a trabalhar para a PAI. Mas foi um trabalho assim completamente diferente, delicioso. Sabe o que nós fazíamos para conseguir dinheiro? Vendia doce na Praça Afonso Pena, tirávamos aquele crachá de artesanato, vendia trabalho que as crianças faziam da PAI, modelagem, pano de prato, crochê. Daí eu entrei em entendimento com o irmão do doutor Clemente, aquele que é o senador Severo Gomes. E o doutor Severo Gomes, ele fazia um leilão na fazenda dele, um leilão de gado, que vinha gente de todo o Brasil. Vinha gente, parecia gente lá de avião, que vinha até do Pará. E então, o que nós fazíamos nesse leilado de gado? Pedia uma certa porcentagem para aquele que arrematava o gado, mas nós fazíamos lanche, distribuímos então. Vendíamos almoço, a Terezinha Tuí nos ajudava muito, então ela fazia o arroz de carreteiro, o feijão de carreteiro, um arroz todo diferente, churrasco. E ali nós vendíamos tudo e aquele dinheiro vinha para a PAI e comecei a aumentar o número de sócios da PAI. Foi muito grande o número de sócios da PAI. E no fim do ano, então, eu bolei um negócio que deu muito resultado. Era para cada criança da PAI, no Natal, elas se sentiam frustradíssimas, porque elas queriam um presente, mas um presente bonito. Então, eu arrumei para cada criança um padrinho ou madrinha. Então, mandava um convite, madrinho, padrinho, e dizia do sonho daquela criança, qual presente que ela gostaria de receber. Uma boneca, às vezes um tênis, um chapéu, o sonho de cada um. E naquele dia era realizado o sonho do excepcional. Mas que coisa maravilhosa. Era algo assim comovedor, de que a gente chorava de ver aquelas crianças desembrulhando o presente e realizado o seu sonho. Abraçavam então madrinha e afilhado, era assim uma coisa muito bonita. Até com o Robson Marinho, a Yara, a irmã dele, era a secretária de Educação. E ela foi uma pessoa assim que
que tornou-se mesmo madrinha da PAI. Ela se emocionou bastante, disse que ia trabalhar bastante para a PAI e nos deu mesmo uma grande ajuda. Onde era a nossa maior despesa? Era do corpo técnico, que eram os médicos, assistente social, etc., e os professores. E a PAI foi aumentando, que nós fomos para um prédio novo lá no Parque Industrial. E aumentava também as despesas, e aumentava também o número de professores. E de onde tirar dinheiro para o pagamento dos professores? Porque o dinheiro do adote excepcional, do sócio e das promoções que a gente fazia, dava para cobrir o corpo técnico e dava para cobrir os lanches, o almoço das crianças, mas as professoras não. Então começou um trabalho com a Iara, que a Iara foi algo assim, mas foi o nosso coração lá na PAI. E ela então, metade dos professores, ela conseguiu que tornasse, fosse paga pela prefeitura. Eram professoras como se fossem crianças, professoras municipais cedidas para a PAI. Então a nossa despesa já diminuiu em parte, mas ainda continuava. E as outras professoras? Nós tínhamos muitas professoras. Então eu comecei a trabalhar junto com Regina Helena Ferro na oficialização da escola. Por quê? Sendo oficial, todos os professores seriam pagos pelo Estado. Então, nós não teríamos mais esse ônus de pagamento dos professores. Então, comecei assim, um trabalho e eu disse, bom, eu só vou me aposentar um dia que eu conseguir que todos os professores sejam pagos, ou pelo Estado ou pela prefeitura. Então, só vou me aposentar no dia que a PAI for oficializada. E foi o que eu fiz. A PAI foi oficializada, consegui essa oficialização, já estava no ano de 1985, então já estava na hora de eu me aposentar da PAI, pelo seguinte, meu marido tinha se aposentado da Tecelagem Paraíba. Então, ele era uma pessoa que estava em casa o dia todo, e eu não podia trabalhar assim, num tempo integral, e deixar a minha casa. Eu tinha que agora, chegou a hora de eu me dedicar mais à minha casa e marido aposentado, a gente tem que estar junto. Mas um caso muito interessante que eu me lembrei agora na PAI. Quando nós fomos para o prédio novo, tinha aquela praça, aquela redonda, aquela praça Natal. Aquela praça era areia, era um chão árido, feio, né? E o Bergamo Pedrosa era vereador, presidente da Câmara. E eu sabia que a campanha política do Bergamo Pedrosa foi sempre baseada no torne São José dos Campos Verde, na ecologia. Ele sempre foi um amante da natureza. Então eu procurei o Bergamo, porque nós tínhamos alunos da PAI que já eram para ser já desligados, que já estavam com mais de 18 anos, mas eles não queriam sair. Onde nós íamos pôr essas crianças? Na rua. Então, nós começamos a trabalhar para a oficina da PAI. Uma parte trabalhava para a Johnson, arrumava comprimidos em caixa, outros para a Erickson. A Erickson sempre deu trabalho para a PAI. A Nacional, que eles desmontavam as pilhas, certo? Mas depois tinha uma outra parte que não tinha aptidão para isso. Então, eu conversei com o Bergamo disse, não, nós vamos dar as mudas para as crianças e eu vou fornecer um jardineiro e ele vai dar aulas de jardinagem para os alunos. E ele começou a dar aula. Foi uma convivência gostosa. Olha, nós deixamos, não sei agora como é que está, mas nós deixamos aquela praça florida, toda cheia de flores, bonita, toda enfeitada. E eu disse, meu Deus, eu não posso esperar. O que mais eu quero? Mais nada. Eu já me realizei no Instituto João Cursino, como professora de Estado. Já me realizei no Gasparian, fazendo aquela escola do meu sonho. Realizei meu sonho, tive a felicidade. Não é todo mundo que tem essa alegria, essa felicidade de realizar um sonho. Com os excepcionais, agora a PAI já está bem, porque o dinheiro que entra é mais para pagar os técnicos. A praça está bonita, florida. Agora, então, chegou a hora de eu me dedicar à minha família.
eu tinha uma nora e 2 filhas que estavam para ter nenê, então nasceram com as 3 netos naquela ocasião, tudo. Então era a hora de eu dedicar a minha casa. Mas agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou, para poder ter também algumas tardes tomadas, eu vou entrar no SESC. Eu já mesmo entrei para a terceira idade, já estou com mais de 60 anos, eu vou entrar no SESC, vou participar do movimento da terceira idade no SESC. Mas vou lá para fazer minhas excursões, para assistir as palestras que eles dão lá, para dançar bastante, que meu marido adorava dançar, né? Para participar dos bailes, das festas, das reuniões, do teatro, mas vou só ser simplesmente aquela assistente. E eu não quero mais me meter em trabalho nenhum. Pois é, assisti algumas reuniões. Não levou muito tempo, a Eliane me procurou e disse, dona Dias, a terceira idade está precisando de um jornalzinho. Poxa, mas eu queria tanto que a senhora fundasse esse jornal, fizesse esse jornalzinho, trabalhasse nele e tudo. Olha, nova ocupação, novo trabalho. Eu fiz o jornalzinho do SESC, mas com bastante alegria, com bastante satisfação. Eu disse, não, eu quero fazer esse trabalho, mas um trabalho de equipe. Então eu dividi as pessoas lá. Uma gostava de poesia, bom, então você vai ficar com a sessão de poesias. Você vai ficar com a sessão de crônicas. Meu marido gostava de contar anedotas, contar piadas, tá bom, você vai ficar com a sessão de piadas. Outro com a sessão de culinária. O nosso jornal vai ter de tudo. E sabe que era um jornal lido e nós mandávamos para fora e o pessoal pedia para a gente mandar outros números. Foi uma maravilha o jornal. Todo mundo esperava ansiosamente por aquele jornalzinho na reunião para ver quais as novidades. Eu fazia também papel de fofoqueiro, então fazia umas fofocas e tudo. Mas acontece que uma pessoa depois não podia mais trazer as poesias. Outra porque ia viajar, ia sair de casa, não podia mais fazer a sessão de culinária. Conclusão, eu cheguei para a diretora do SESC e disse, olha, eu prometi que ia levar isso até o fim. Então eu assumi esse jornal até o fim deste ano. Depois não quero mais. Como eu assumi, eu vou dar conta dele e vou levar até o fim. Sabe o que eu cheguei às vezes a fazer? Cheguei a escrever a coluna de outros e assinar como se fosse a pessoa responsável pela coluna, porque eu não podia deixar esse jornal morrer. Era um ponto assim de honra que eu tinha que levar até o fim. Não resta a menor dúvida que eu tinha muitos colaboradores esses que foram comigo até o fim. Mas ficou muito pesado para mim, porque eu tinha que escrever nas colunas variadas e pôr o nome da companheira que chegou aquele dia, não trouxe a reportagem para mim. Mas assim foi, na terceira idade. Então, entrei nas aulas de ginástica e na aula de dança. Comecei a fazer dança no SESC. Mas tudo que eu faço, assim, eu me entusiasmo muito. Né? Fizemos, assim, a dança moderna e diversos passos de dança, tudo é dança própria para a terceira idade. E abrimos o festival do Sesc Móvel aqui em São José dos Campos, que são mais de 200 academias participando, diversas cidades e tudo. Nós fizemos a nossa roupa, a nossa fantasia, ensaiamos os nossos números. Sabe que no Sesc Móvel, o número da terceira idade tirou o primeiro lugar? Levamos uma taça. E depois, esse mesmo espetáculo, a gente levou em São Paulo, levamos em Caçapava, levamos no litoral norte, representamos em diversas cidades. E daí, eu ia em todos os encontros, que eram em Bertioga. E cada encontro de Bertioga tinha uma coisa diferente para se fazer. Fizemos teatro. E olha, nós fizemos essa peça, levamos em Bertioga, o pessoal gostou demais, aplaudiu, levamos nas outras cidades. E assim foi, cada ano um teatro e uma dança diferente. Assim foi durante 5 anos, nós levamos na Bertioga e só parei porque meu marido adoeceu e eu não posso mais viajar. Daí, acabou mesmo tudo para mim, né? Ele ficou doente, ficou muito com esclerose cerebral, e sendo com esclerose cerebral ficou muito dependente de mim, então preciso dar uma assistência durante muitas horas.
Foi quando, uma ocasião, estava muito triste, abatida, chateada, coisa que é uma exceção na minha personalidade, porque eu, graças a Deus, sou sempre alegre, sempre batalhando, sempre com o pensamento para cima, mas eu estava mesmo me sentindo mal, não conseguia aceitar aquela situação, porque foi assim muito de repente, não faz nem 2 anos que ele adoeceu, então foi perdendo assim a memória, e eu numa tristeza tão grande, que acabou viagem, acabou dança, acabou tudo, mas não é isso, sentindo que agora tem uma criança na minha casa, né? Até que eu procurei um médico e disse, olha, dona Dirce, a senhora não pode viver assim as suas 24 horas. A senhora tem que ter um período que tem que ser só seu, onde a senhora tem que carregar a sua bateria. Procure um jeito de carregar a sua bateria, de conviver com gente, de ver pessoas, de botar para fora toda essa energia, porque a senhora ainda tem muita energia, a senhora tem muita coisa para dar, não pode parar assim de repente. Foi quando surgiu a faculdade da terceira idade. E eu me matriculei na faculdade de terceira idade. Estou agora no 2º ano da faculdade, 3º estágio, mas me sinto muito alegre, me sinto muito feliz. E então, agora estou vivendo outra vez, mas vivendo a situação de aluna. Foi até muito engraçado. Eles me convidaram, não para ser aluna da faculdade, me convidaram para dar umas aulas nas quartas-feiras, uma aula de vivência. Então, eles tinham convidado o doutor Zan para falar sobre florais de Bach. Daí o doutor Zan foi para os Estados Unidos fazer um curso de avatar, então ele me chamou e disse, dona Dirce, a senhora não quer me substituir nessa palestra sobre florais de Bach? Já, doutor Zan, quem sou eu para dar aula de florais de Bach? Eu não sou médica, nada. Fiz alguns cursos e li muito sobre florais de Bach, mas não sei se conseguiria dar uma aula. Ele disse, não, eu tenho confiança na senhora, tenho certeza que a senhora vai bem. Então veio aquele contrato para eu assinar, para eu dar as aulas na faculdade. A Elizabeth Liberato, que é a diretora, veio, assinei. Eu recebi a minha primeira remuneração como professora. Mas quando eu terminei de dar aula, que eu vi aquelas senhoras que eram minhas companheiras no SESC das reuniões de terceira idade, eu disse para a Beth, rasga meu contrato, não quero ser professora. De amanhã em diante eu vou ser aluna. Esse dinheiro que eu ia receber, eu não quero nem receber. Paga a minha mensalidade e agora eu vou começar a estudar novamente. Estou muito feliz. Quinta-feira nós vamos numa mesa redonda de debates em Caçapava e eu estou contente de saber que vou participar. Vamos às excursões, fomos ao Memorial da América Latina, fizemos uns trabalhos bonitos de fim de ano, nosso coral, participei do coral, cantei, participo de todos os trabalhos, agora nós estamos com ateliê livre também, fazendo modelagem, pintura, tentando contato com pessoas novas, com novas ideias, novos pensamentos. E eu estou me sentindo muito alegre, muito feliz mesmo, satisfeita por ter vencido essa etapa. E já estou pensando, e o ano que vem, que terminou a faculdade, o que é que eu vou fazer? Mas eu já tenho alguma coisa para fazer, porque eu estou terminando uma, mas já estou pensando em outra. Como meu marido está idoso e dependente, e eu tenho sido bem sucedida no tratamento com ele, porque eu fiz um curso em São Paulo sobre idosos dependentes, como é que deve agir o tratador, eles chamam de tratador, do idoso dependente. Como é que deve ser a casa, as condições físicas, o carinho que a gente deve dedicar, os exercícios que deve dar, ir passear sempre, andar bastante, não deixar a pessoa se entregar. Então, eu fiz com o Dr. Norton, que é o maior nome sobre doenças de Alzheimer no Brasil, fiz um curso com ele, comprei o livro dele e, conversando com o Dr. Oswaldir, que é geriatra, médico geriatra, um bom médico geriatra e também meu professor na faculdade, e conversei também com o Dr. Roberto, que, olha, eu fiquei contentíssima de ver
que o Sanatório Vicentino Aranha, ele é administrador do Sanatório Vicentino Aranha, vai funcionar só para idosos, vai ser um centro de convivência de idosos, e ele já tem lá o hospital por idoso, para o idoso. Então eu tive uma reunião agora no SESC com a Eliana, que é uma pessoa assim, incansável, uma batalhadora da terceira idade, não sei se faz 10 ou 15